brigar por isso. Aliás, as tretas que eu tive com o Felipe Melo, algumas por conta do Bolsonaro, mas não diretamente. Por exemplo, com o Felipe Melo a gente até se entendeu mais recentemente. Por quê? E para deixar muito claro, e tem um longo texto, vocês podem ver no Diário do Centro do Mundo, no meu blog do UOL. E já era tretado antes, quer dizer, ele comigo, eu era bloqueado por ele, por exemplo, no Twitter. Acho que desde a Copa de 2010, ele mesmo não lembra quando foi. Tá? E também nem perguntei. Mas enfim, teve uma treta agora, em 2020, uma transmissão que eu fiz pela TNT, Palmeiras Atlético Paranaense, foi um 0x0 com um gol. Esses jogos que eu dormi enquanto eu estava fazendo. Foi logo depois do Paulista, acho que foi a segunda rodada do Brasileiro, um jogo pavoroso, foi um 1x0 gol do Veiga lá na Arena de Curitiba. E eu comentei, que acho que foi um dos 3 piores jogos que eu já vi na minha vida e comentando em televisão. Ah, foi aquele jogo horrível do Atlético Paranaense e Palmeiras, que o Veiga fez um gol. Um jogo horroroso, assim. E eu comentei, e o Felipe, como fez várias vezes, ele postou o vídeo comemorando e tal, e ele claramente está falando da nossa transmissão. Que a gente conectou muito, o time tinha acabado de ser campeão paulista e tal. E aí eu tretei mais uma vez com ele e tal, que ele tá falando, aqui é Palmeiras, não sei o que lá. E eu falei, velho, com todo respeito, não vem falar o que aqui é Palmeiras. Eu não sou mais ou menos palmeirense do que ninguém. Mas como eu nasci palmeirense, o Felipe está se transformou num palmeirense, mas rubro-negro de berço e não tem problema nenhum, tá? O Ademir da Guia era Bangu, quando começou. O Evair contra o grande ídolo do Palmeiras era Santos, o César era Flamengo. De time é muito da identificação. E não tem problema nenhum. Eu acho maravilhoso que os caras virem torcedores, eu acho fantástico. E do Palmeiras e qualquer outro clube. Rivelino, maior craque, não necessariamente o maior ídolo da história do Corinthians, era um grande palmeirense e por ter sido recusado pelo Palmeiras, ele virou um grande corintiano mesmo. E acontece várias vezes, em vários clubes e tal. O próprio Ronaldo Fenômeno, rubro-negro de coração, quando ele veio pro Corinthians em 2009, vira um baita corintiano até hoje. Mas enfim. E o Felipe meio que viu assim, palmeirense meio que não critica, palmeirense o seu. Eu entendi o lado dele, mas também quis me defender. E depois a gente até se entendeu, tá ok. Mas a minha treta, voltando à questão do Felipe Melo e a questão de política, não era com o Felipe Melo. Quer dizer, começou com a treta com política pelo seguinte: teve uma manifestação de 1º de maio de 2018, em que ele pegou e falou, com os manifestantes e tal, e pau nos vagabundos. Ele falou em cima dos manifestantes de um 1º de maio. E não era só pro pessoal de esquerda, na maioria era. Mas eu falei, cara, manifestante de 1º de maio não dá pra dizer que é pau nos vagabundos. E ele falou, pau nos vagabundos e Bolsonaro 2018, Bolsonaro pra presidente. E me irritou não pelo falar Bolsonaro pra presidente, ele podia falar Cabo Daciolo pra presidente, que ele é uma figura fantástica. Não é o problema, o problema é falar pau nos vagabundos. Que aí, dia 1º de maio, dia dos trabalhadores. Exato. Então isso me irritou, mas atrelou no Bolsonaro, ele claramente já se manifestou. E quando o Palmeiras fez um gol com ele, jogando de novo muito bem, tem jogado cada vez melhor o Felipe. Ele fez um gol em 2018 contra o Bahia, e no final, né, na entrevista para a Globo, ele falou que queria dedicar esse gol ao Jair Bolsonaro, que está no hospital, porque estava se recuperando da facada. Não teria problema nenhum da minha parte. Ele podia dedicar o gol a um amigo, no caso o Jair Bolsonaro, que havia levado uma facada, dedicar ainda mais motivos para levar uma facada para um crime hediondo como esse. Agora não podia falar o que ele falou. Podia mandar um abraço para um amigo, podia mandar um abraço, falar o nome do amigo que é o Jair Bolsonaro, que estava no hospital se recuperando de uma facada, possivelmente até vendo a partida, mas não podia falar futuro presidente do Brasil. Essa frase que me pega. Porque se ele falasse, eu queria mandar um abraço ao meu amigo que está no hospital, Joelmir Betting, o nome do meu pai, futuro presidente do Brasil, ele estaria errado. Não, se fosse o pai, não, de novo, está errado. Você não pode fazer proselitismo partidário eleitoral durante uma campanha eleitoral com a camisa do seu clube. Eu não posso ir na Jovem Pan, no SBT, na TNT, na Corner, no Memofute, no PES, estou citando lugares onde eu trabalho hoje, na produtora Canal Azul, na Ovo em Pé, um pouquinho, todos esses aqui. Tá, Yahoo também, por favor. Tá. Nosso palestra contra o projeto que eu faço. Acho que agora foram todos. Enfim, não posso falar em todos eles em quem eu vou votar. Eu já falei aqui em quem votei, mas não durante o pleito, não durante o processo eleitoral. Passou, né? A gente não vai falar no trabalho, cara. Não pode falar no McDonald's, na Dolly. Não pode falar Dolinha. Vote no Cabo Daciolo. Eu acho até que isso tem a ver Dolinha com o Cabo Daciolo. Ia ser maravilhoso. Ia ser maravilhoso. Ia ser enfim. Sabe, é proselitismo eleitoral. Como entendo que não podia, logo depois, eleito o presidente, ele ter entregue a taça ao decacampeão brasileiro, o Palmeiras, no jogo contra o Vitória no Allianz Parque. Eu fiz um longo texto, cara. Não foi por conta do Bolsonaro. Se fosse o meu candidato, o candidato que eu votei,
Haddad. Tá. Se fosse minha mãe, dona Lucila Beth, tá escrito lá, procure o texto, tem lá no meu blog, no UOL na época, tem no Diário do Centro do Mundo também. Ele falou, o problema é um presidente da República tá lá e aceitar isso e a CBF liberar também. Eu fico puto porque... Cara, ele foi de novo, aí o pessoal fala, e o Lula? O Lula, se é pra fazer Lula e Bolsonaro. O Lula, em 2009, na Copa do Brasil, o Lula recebeu no dia seguinte em Brasília 4 ou 5 jogadores e o Tite, e mais presidente do Corinthians, no gabinete dele. Em Brasileirão também, em 2005. Cara, também. Ele não aparece recebendo a taça no gramado e o que é pior, recebendo e levantando a taça. Isso que eu ia falar, ele não Cara, é eterniza jogador, o momento, né? nem o presidente. Eu vou falar daqui de um amigo meu há 24 anos, que é Paulo Nobre. Que eu briguei várias vezes com ele, embora meu amigo por conta do Palmeiras, basicamente. Mas quando o Paulo Nobre ele ergue a taça junto com um dos meus futuros biografados, o Zé Roberto, ele levanta a taça. Não 2015? pode, cara. 2015, da Copa do Brasil. Cara, não é lugar para o presidente fazer isso. Como André Sanches, quando Isso aquela que eu ia taça falar. pegou fogo no meu querido Paulistão. amigo William Capita, pegou fogo. Não é o André, esse cara é o capitão do time. Os capitães, o elenco inteiro, como o Fatácia 93, que era o absurdo palácio do governo. Acho que teve o do Corinthians ou 2015 ou 2017, que vai um dirigente, alguém, erguer junto cara, com o Cássio, eu fico cara- louco, falando, não, que isso? É o jogador, não é o presidente da República, não é o treinador. Aliás, não é nunca o presidente da República. O presidente da República podia ser o Dalai Lama, podia ser o Darth Vader, que é o maior ser humano de todos os tempos, podia ser quem fosse. Minhas Imagina alguém cachorras, erguendo aquela taça Cabo com o Cafu. Daciolo, cara. Cara, então, na hora que o Nossa, Cafu tá faz a louco. mais linda declaração de amor. Eu te amo, Regina. Jardim Irene 100%. Vem lá o que fosse. Na época era o Fernando Henrique Cardoso. E ergue junto. Cara, não bosta pode, que é isso. velho. É o presidente da República. Não podia até estar no palanque, ok. Mas, de novo, sai a festa dos jogadores. Cara, não é nem da comissão técnica, não é nem do presidente. É do jogador. Não pode o presidente da República eleito. Mas muita gente de fora achou que a revolta era por Porque ser era o Bolsonaro. Bolsonaro. Não. Esse pai fala, você fala isso pro Também. Bolsonaro. Eu posso dizer que também, mas de novo, é minha mãe. E aí, nesse longo texto, eu falo, cara, o Mussolini não fez isso. O Hitler não fez isso. Aí, indo pra esquerda, o Fidel não... Fidel talvez tenha feito. O Stalin não fez isso, cara. Não pode. Até porque é interessante na política brasileira, o primeiro presidente que tratou de futebol no Brasil foi Epitácio Pessoa, de 22 a 20... Não, isso é Arthur Bernardes. De 18 a 22, tá? E ele, o que ele tratou? Ele destratou, porque teve um problema lá, uma confusão, aí ele mandou o pessoal nas Laranjeiras, um sul-americano, os jogadores pararam de brigar com o juiz, aí o Feitiço, que era um grande atacante, falou, olha, aqui dentro de campo manda nós, lá não era em Brasília, né, Rio de Janeiro, no governo manda o presidente. Aí E tá foi certo. Tá certo. Aí e tinha uma verba que não veio do governo, enfim. A gente já começou as relações estranhas com o presidente. E a coisa maluca, que o primeiro presidente que foi usar o futebol politicamente foi o Getúlio Vargas, logo depois da ditadura do Estado Novo, para a Copa de 38. Até lançou um selo para bancar a Copa. Essas coisas, meu Porque eu gosto de futebol, eu estudo, cara. E aí o que aconteceu, Intico? Demorou para os presidentes do Brasil entenderem isso. Tanto é que se você pega, e aí indo um pouquinho rapidinho para a história, presidentes do Brasil que gostavam de futebol. Você pega Garrastazu Médici, o pior presidente, o mais sanguinário ditador, que ia ao estádio no Maracanã para aparecer também ouvindo um joguinho de rádio, no rádio de pilha, só que ele era um grande torcedor do Grêmio e também do Flamengo e da seleção brasileira, que foi fundamental na Copa de 70. Você pega o João Figueiredo, o último presidente da ditadura, torcedor fanático do Fluminense. Você pega o Lula, grande corintiano, e você pega o Bolsonaro, grande palmeirense, embora use camisa de todos os times, mas não tem problema que eu também uso. Então se você pegar a presidência do Brasil desde 1889, né? Marechal Deodoro, que era o presidente, minha mãe, que era ministra da Economia. Porque minha mãe já estava em 89, era a única pessoa que entende de economia lá, é minha mãe, não meu pai. A gente teve, de novo, o Médici, o Figueiredo, o Lula e o Bolsonaro. O resto, o FHC corintiano light, se é que existe, não sabia o que era bola. Ele até começou a gostar mais quando ele conheceu o Ronaldo Fenômeno, morava ali em Corintiano Light se é que existe. Era o FHC. O Jango também não gostava, não entendi, o Juscelino também não. É muito maluco o futebol com tamanha paixão no brasileiro ter tão poucos políticos ou presidentes envolvidos. E muitos até se elegeram com a política. Um dos grandes políticos da história do Brasil, dos melhores ou dos mais atuantes, Ulisses Guimarães, ele foi diretor do Santos para chegar à Federação Paulista de Futebol para ganhar a primeira eleição para vereador. Mas depois nunca mais deu bola para o futebol. Então, assim, é muito interessante. Alguns até né, o Ulisses é ruim usar. Por exemplo, Nabi Abichedi, foi um dos 3 caras que me processaram, que foi presidente da CBF, vice-presidente da CBF, e foi meio que presidente da CBF entre 86 e 89.
O Nabil usou muito o Bragantino, que ele levantou, que agora o Red Bull Bragantino. O Bragantino ia bem a partir de 66, quando ele foi eleito pela primeira vez para a Assembleia Legislativa Estadual de São Paulo. O Nabil, você via, campanhas do Bragantino boas, era um ano eleitoral, que ele apostava no clube para render dividendos de voto. Então, assim, tem muito essa ligação, mas é uma coisa maluca. O futebol brasileiro tem poucos políticos ligados ao futebol.